Nós vamos, nesse instante, para a nossa mensagem nesta manhã, e nós vamos... Eu estive pensando em trazer a mensagem e também estive pensando em falar um pouco sobre o meu testemunho. Eu tenho uns 25 anos de tempo missionário, juntamente com a Cibele, minha família. E se alguém, há uns 30 anos atrás, me perguntasse ou me dissesse o que acontecia, que eu seria pastor hoje aqui, eu diria com todas as palavras, um não. Porque não existia, humanamente, pelo menos para mim, não existia nenhuma possibilidade de que eu fosse pastor. Eu quero, então, dentro da minha mensagem, nessa manhã, falar um pouco do texto, a mensagem, e também dar um pouco desse meu testemunho, com o objetivo de que possa, não só a mensagem, mas também algumas partes do meu testemunho, da minha experiência, possa servir, quem sabe, a alguém ou algumas pessoas aqui, possa servir de incentivo para que desenvolvam seus talentos, tenha um ministério abençoado, ou tenha uma missão abençoada que Deus lhe deu. Sabemos que cada um de nós, quando cremos no Senhor Jesus, nós recebemos um talento, ou talvez 2, quem sabe 5 talentos, como o da parábola. E quantos têm protelado em desenvolver esses talentos? Quantos têm até enterrado esses talentos? Mas nós precisamos aproveitar, enquanto estamos aqui, desenvolver esses talentos, desenvolver a nossa missão, cumprir a nossa missão como crente. Ouvimos a chamada nesse instante aqui, missões. É uma oportunidade de participar de missões, é uma das formas de cumprir o nosso chamado diante do nosso Deus, que Ele nos dá essa oportunidade. É uma grande oportunidade que nós temos enquanto estamos aqui na terra, porque nem os anjos lhes foi dado a oportunidade de evangelizar, de testemunhar, de falar do grande amor de Deus. Então nós vamos, nesse instante, ler a palavra de Deus que está em Números. Você pode abrir sua Bíblia ou acessar. Números capítulo 22, versículos de 21 a 27, e também o versículo 31, a primeira parte. Números 22, de 21 a 27. Esse é um texto, assim, bem conhecido, e é um texto meio interessante, né? Fala de uma história inusitada, mas verdadeira. Então, a partir do versículo 21 diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado em sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta
o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo, ou deitou-se debaixo de Balaão, acendendo-se a ira de Balaão, e espancou a jumenta com a vara. Então, com a vara, pronto, aqui, agora o versículo 31, a parte A, que diz assim: então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Amém? Vamos ficar nesse texto aqui, mas vamos nos lembrar ou contextualizar um pouco essa história. Vamos ver aqui. Acho que precisa ligar aqui. Já liguei. Vamos ver se ele vai aqui. Fazer como o pastor Newton. Isso é a IA, falha na IA, né? Vê se consegue colocar aí. Nós estamos falando aqui de vamos ver aqui, pronto, ok. Nós estamos falando aqui de os filhos de Israel, na época que estava saindo do Egito, andando pelo deserto, lá na região da Mesopotâmia, no deserto, e eles estavam passando por aquela região ali, e o rei daquela localidade ali não queria permitir isso, mas temia ao povo de Israel. Então chamou um profeta pagão, um profeta que, digamos assim, era uma pessoa interesseira, que ele servia àqueles reis e àqueles deuses daquela região ali, e ele foi convidado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E, a princípio, Balaão recusou o convite para vir e proferir maldição sobre o povo de Israel. E Balaque continuou insistindo por umas 3 vezes para que ele viesse. Na terceira vez, ele resolveu ir, o anjo do Senhor falou para ele ir, e ele então abardou sua jumenta, chamou 2 dos seus servos e acompanhou aqueles homens oficiais do rei de Moabe. E aí começa a história, porque a missão dele, de Balaão, era ir e amaldiçoar o povo de Israel. Só que o que Deus queria era justamente o contrário. O que Deus queria é que ele fosse lá e ele abençoasse o povo de Israel. E então começa essa
essa história. Continua aqui meio que emperrando. Pronto. Aí está a diferença. Ele recebeu a missão de abençoar, mas o que ele foi fazer, acho que a sua mente, talvez em obedecer Balaque, ou talvez o interesse pelo dinheiro, porque ele sempre que ia fazer uma coisa dessas assim, uma missão dessas, podia ser também pelo dinheiro. Então, o que aconteceu? Ele começou a ter problemas e dificuldades na sua trajetória. Eu não quero falar aqui como é que aquela jumenta falou para ele no final do nosso texto aqui, mas o fato é que ele compreendeu e até dialogou com a sua jumenta, ou seja, ouviu a jumenta falando. Mas o que na verdade nós estamos mostrando aqui é que, apesar dele ter aquelas variantes no seu caminhar, no final das contas, ele acertou os ponteiros com Deus. Se a gente for olhar a história ou a fama desse profeta presunçoso e interesseiro, a gente vai ver que a fama dele ficou de forma negativa no decorrer da história. Vamos ver que ele serviu a Deus aqui, mas se a gente olhar mais para frente, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, a gente vai ver como ele foi citado como referência a algo ruim. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. E ainda em Judas, no versículo 11, só tem um capítulo, Judas no versículo 11, também foi falado sobre o testemunho negativo de Balaão. Ainda não foi. Então, nós vamos continuar aqui, que já sabemos que Balaão recebeu de Deus a missão de abençoar o seu povo. E é interessante, é enriquecedor, é sublime compreendermos que a palavra de Deus sempre nos afirma que quando recebemos do Senhor ok, agora bastou ele pegar aqui e funcionou. Então, quando recebemos a missão de Deus, quando recebemos um chamado de Deus, quando recebemos um ministério que Deus nos dá, nós devemos permanecer nesse propósito, até que possamos compreender o real propósito de Deus. Às vezes, Deus começa nos mostrando, mas Ele não nos mostra o caminho todo, tudo que iremos fazer, porque muitas vezes pode ser até prejudicial para nós. Ele faz como as curvas na estrada. Se você pega uma reta muito grande, você acaba se entediando com toda aquela reta, mas quando você vai numa estrada de curvas, cada curva pode ser uma novidade para você. Então, dentro do propósito de Deus,
nós veremos aqui alguns motivos para um ministério, para um chamado abençoado por Deus. E nós vamos falar um pouquinho nesta manhã desses motivos, que são 3 motivos para um ministério ou um chamado abençoado por Deus. E o primeiro deles, e o primeiro motivo, é a determinação. Nós vemos aqui, dentro do texto, lá no versículo 21, que depois de ser convidado algumas vezes, Balaão determinou no seu coração em seguir aqueles homens, e ele tomou essa decisão de fazer isso, de fazer aquela caminhada. Muitas vezes, na nossa vida, nós temos tomado decisões e a gente mede as probabilidades, as possibilidades, e a gente toma essa decisão. Eu posso dizer, talvez como todos os irmãos aqui, que a minha decisão, minha tomada de decisão, a minha conversão, foi alguma coisa que aconteceu talvez um pouco fora do normal, mas eu não tinha consciência do ministério a mim outorgado por Deus. Como eu já disse, quando Deus nos chama, Ele nos incumbe de uma missão. Eu posso dizer que eu não tinha nenhuma possibilidade de hoje estar aqui sendo chamado de pastor Zilton. Apesar de que, desde que eu era criança, eu era direcionado para isso. Eu ainda era muito criança, mas eu já me lembrava um pouco, me lembro ainda um pouco, que eu era levado por minha mãe para a igreja católica, e ela dizia que quando eu crescesse, eu seria sacerdote. Quando eu tinha 8 para 9 anos, alguma coisa assim, ela se converteu, minha família, se converteu na Igreja Batista em Ponto Novo, lá em Birataia, sul da Bahia. E a partir da conversão dela, imagine o que ela começou a dizer. Que quando eu crescesse, eu seria pastor. E aqui estou eu. Só não sei se ela acertou muito, foi no quesito crescer. Enfim, eu tive muita dificuldade, porque eu era e ainda sou uma pessoa extremamente introvertida. Se eu fosse hoje como eu era antigamente, eu já acho que eu chegaria aqui na igreja assim, aqui para nem olhar para ninguém. Mas a vida, as circunstâncias, o trabalho, tudo enfim, foi contribuindo para que uma parte dessa inibição minha fosse quebrada. Aliás, quando eu sentado lá ainda, garotão, começando a adolescência, e via o pastor chegar na frente, abrir a Bíblia, como eu estou fazendo aqui, ler e dar uma mensagem ali, e ele passava 20 minutos, 40 minutos, o tempo que fosse necessário para dar a mensagem.
E eu ficava pensando, não é para mim. E porque também, às vezes, meus irmãos me criticavam um pouco. O Elinaldo está ali, meu irmão mais novo. Ele não fez muito isso porque ele era muito criança ainda na época, mas o meu irmão mais velho, quando ele ouvia essa história de que eu seria pastor, aí ele dizia assim: agora nós vamos passar a palavra ao pastor Zilton, e aí ele chega na frente e chegar atrás do púlpito e as pessoas ficarem olhando, e acho que eu seria assim, né? Atrás do púlpito sem ninguém conseguir me ver. Ainda bem que o púlpito aqui não é grande assim. E aí, desde criança eu comecei a ter a resistência a isso, a essa possibilidade. Além disso, da minha timidez, tinha um outro fator. Eu tinha muita consideração ao pastor, nosso primeiro pastor, e eu pensava o seguinte: eu seria um pastor, porque para ser pastor eu tinha que subir tanto e estar na posição que o meu pastor que ele está tão lá em cima e eu tão aqui embaixo, que eu jamais chegaria a esse ponto de ser pastor. A minha interpretação estava completamente errada, porque, na verdade, o que eu precisava era, em vez de subir, eu precisava era descer. E eu precisava descer muito. Agora, se eu tivesse essa compreensão que precisava descer muito, aí é que eu não queria mesmo. Aí é que seria mais difícil ainda. Enfim, a vida foi nos levando e as coisas foram acontecendo e Deus foi mudando as circunstâncias e foi nos ensinando. E agora nós vamos ver aqui o segundo motivo, porque qual o motivo do ministério abençoado? E o terceiro motivo, o segundo motivo para um chamado, para o ministério abençoado é a permanência. Se nós observarmos aqui no texto, nós vamos ver que aquele homem, aquele profeta, não tinha consciência do que iria acontecer com ele durante a sua caminhada até chegar àquele seu destino. Nós vemos aqui que a jumenta viu o anjo que se colocou como adversário, e a jumenta não teve outro jeito a não ser desviar do caminho. Quantas vezes na nossa vida acontecem mudanças, consciente ou inconscientemente em nossa vida, mas que faz parte do plano de Deus. Então são tantas coisas que acontecem na minha vida e que já aconteceu também na sua vida e talvez ainda vai acontecer. E uma dessas coisas que mudou bastante, talvez o que eu pensava que ia acontecer, e eu quero marcar uma delas, foram várias coisas, e eu quero marcar uma delas, foi o meu casamento. O meu casamento com a Cibele não era para acontecer. Na verdade, eu já tinha sido noivo 2 vezes com pessoas diferentes antes dela. E quando eu conheci Cibele, e a gente começou um namoro, esse namoro só durou 6 meses.
Porque, quando começamos, conversando, ela dizia que ela tinha um chamado para ser missionária. Como eu já tinha sempre ouvido essa história de ser pastor, e eu rejeitava essa ideia, a cada vez que eu ia me tornando adulto, eu ia rejeitando essa ideia. E daí eu conheço uma pessoa, a gente começa esse relacionamento, ela disse que tem um chamado, eu disse, olha, vai acontecer duas coisas aqui. Ou você deixa essa história de lado, de chamado, e a gente pode até casar, ou então você segue em frente e a gente termina, porque você, sendo missionária, não pode casar comigo, você tem que casar com o pastor, e não comigo. E essa birra durou uns 6 meses. No final de 6 meses, a minha determinação é, se eu vou sim para o seminário. Eu digo, então a gente termina aqui. Acabou-se o relacionamento. Só que ela morava numa cidade a uns 30 quilômetros, que era da minha cidade, que era da minha igreja. E naqueles encontros regionais de associação e tal, a gente, de vez em quando, estava se encontrando. E eu tinha esperança que ela desistisse da ideia e voltasse. Mas, nada. Passou-se uns 2 anos, 3 anos, alguma coisa assim. E um belo dia, ela apareceu na nossa igreja. Não vou dizer o que foi que aconteceu lá. Essa parte eu não vou dizer. Mas foi uma situação muito inusitada e para mim muito constrangedora. E ela também me falou que queria voltar o relacionamento, voltar ao namoro. E aí eu não dei resposta, fiquei para dar resposta depois, que eu não podia dar resposta naquele momento ali. E passou-se uns dias, uns meses, até que em outubro de 84, no dia do meu aniversário, eu fui visitar ela na cidade dela, e lá reatamos o namoro. Em março de 85, no dia do aniversário dela, ficamos noivos. E quando foi em dezembro de 85, aí nos casamos. Nós estamos caminhando para 39 anos de casados. E olhe que já passaram muitas águas durante esse tempo, muitas provações, muitas situações. E o casamento, resistiu, sobreviveu a tudo isso aí. E também aconteceu a minha resposta ao chamado para o ministério. Quando isso aconteceu, eu já estava morando lá no Pará, lá em Belém. Que essa já é outra história de sair da Bahia para Belém. Foi outra história que não dá para contar tudo aqui. Mas o fato é que as variações na nossa vida acontecem e Deus vai mostrando, e vai nos provando, e vai nos capacitando, e vai nos moldando até chegarmos a que o Senhor nos mostra com clareza o que nós
precisamos fazer. Mas eu quero falar aqui um pouquinho o terceiro motivo para o ministério abençoado é a revelação da vontade de Deus em nossa vida, lá no versículo 31. Quando nós estávamos na nossa caminhada, antes de aceitar o ministério, o chamado de Deus, nós passamos por vários lugares. E o que eu queria também falar para os irmãos é que não era só no âmbito da família, depois isso começou a acontecer de forma que eu não compreendia ou não queria entender ou não queria aceitar. Todo lugar que eu passava, todo lugar que eu chegava, as igrejas por onde eu passava, eu era sempre confundido ou com pastor ou então com um seminarista. Todos os lugares. Nós moramos em Feira de Santana, era bem perto do Seminário Batista Teológico do Nordeste, e por a gente morar perto, a gente estava sempre lá. E lá dentro do seminário, sempre eu era confundido com seminarista, às vezes com pastor. Quando eu cheguei em Belém, aconteceu uma coisa interessante, é que nós fomos numa congregação, um colega estava para abrir um ponto de pregação numa casa, lá numa escola, e aí foi o pastor, foi um seminarista e fui eu, nós três. E aí quando chegou lá, começamos a conversar com aquela senhora lá, e ela começou dizendo que a escola estava lá e tal, e se a gente quisesse, podia usar para fazer um ponto de pregação e tal. E sempre que ela ia falando as coisas, ela olhava para mim. E eu não gostava daquilo. Ah, pastor, a gente, dessa forma assim, olhava para mim. E em um determinado momento, eu falei para ela o seguinte: toda vez que você fala as coisas e fala pastor, você olha para mim, mas eu quero dizer que eu não sou pastor. O pastor é ele, ó, fale com ele ali. E ele ali é seminarista, e eu não sou nada. E era sempre essas coisas que aconteciam comigo. Outra vez eu estava na região ali próximo a Paragominas, entre, não sei se alguém conhece lá, o Pará, mas a BR Belém Brasília. Entre Belém e Paragominas, no Sudeste, eu estava de uma cidadezinha para outra fazendo um determinado trabalho, e eu peguei um ônibus daqueles que roda por ali, e eu não conhecia quase ninguém naquela região ali, e eu entrei no ônibus, procurei um lugar para sentar, não tinha visto, eu fiquei em pé ali no canto, e uma senhora falou: olha, tem um lugar aqui. Eu passei por ela e sentei na janela, não sabia quem era, e eu sentei e fiquei ali. Sentei, obrigado, sentei ali e fiquei. Aí ela disse assim: você é seminarista? Eu disse: de novo essa história. Falei: não, senhora, não sou. Aí ela disse assim: você não é, mas você está indo para o seminário. Aí eu disse: pode ser. E eu dei aquela resposta ali, e aí eu já fiquei agoniado ali, porque eu não queria que ela rendesse mais conversa ali. Como o meu trajeto, meu percurso era pequeno, logo eu cheguei, dei licença aqui, saí, fui embora. E depois eu fiquei pensando, aquela mulher não me conhece, e ficou falando que eu vou para o seminário, e ficou afirmando isso.
É importante eu falar isso aqui para os irmãos, porque quando Deus tem um chamado para a gente, eu fico pensando aqui, Moisés, ele tentou fazer justiça por conta própria, depois ele fugiu de tão longe de onde ele deveria estar. Ele foi chamado por Deus e agora ele queria fazer justiça a favor do seu povo. Agora Deus chama para ele fazer justiça a favor do seu povo. E ele inventou história que até dizer que ele não sabia falar. E Deus ficou zangado com ele. Vai, rapaz, vai que eu vou colocar o seu irmão para ser o seu porta-voz. Então Deus não olha para as nossas imperfeições. Deus não olha para as nossas impossibilidades. Todo mundo sabe daquele dizer, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. E um dia eu ouvi uma mensagem, um pastor que veio de lá do Roraima, e eu estava na igreja. Aliás, nesse momento, sabe o que já estava acontecendo comigo? A igreja tinha criado um ponto de pregação na casa de um irmão lá na região afastada lá de Belém, e eu fazia parte daquela comissão para ir fazer aquele trabalho lá. Só que durante aquele ano de 98, eu fiquei indo para lá e a equipe que iria comigo não foi. Não ia, não tinha tempo, não se importava muito, e eu comecei indo, fazendo um culto na casa de um irmão. Nesse mesmo tempo, em 98, Cibele fez um curso da APEC, e como tarefa, ela precisava criar uma classe. E ela foi lá para aquela comunidade lá, criar essa classe de crianças. E nessa mesma casa, o dono da casa nos convidou a igreja para ser a casa dele um ponto de pregação. E passou o ano de 98, todo nesse trajeto aí, Cibele com as crianças e eu fazendo o trabalho ali com os adultos, de casa em casa, por ali. E quando foi no início de 99, final de 98, ela terminou o curso da APEC, e a gente, para variar, estávamos morando próximo do Seminário Teológico Batista Equatorial. Quando foi em 99, no início do ano, eu não consegui mais segurar a Cibele, que ela queria fazer o curso de educação religiosa. Porque antes, em outros momentos, ela queria fazer. Eu disse, olha, você prometeu. Você disse que ia desistir dessa ideia. Mas aí quando foi em 99, no início de 99, ela se matriculou. Aí aconteceu que não era para acontecer. A esposa fazendo o curso e o esposo não. Então não podia morar dentro do seminário como interno. Aí isso aconteceu. E aí ela se matriculou no primeiro semestre. E eu fui morar dentro do seminário, dentro das dependências da Vila dos Casados. Morando lá dentro, aí todo mundo já achava que eu era seminarista, para variar. E eu ouvi uma mensagem, agora sim, um pastor pregou a mensagem lá,
E a gente estava ali sentado no primeiro banco. E aí aquela mensagem me incomodou tanto, que depois eu fui conversar com ele, algumas coisas e tal. Aí ele disse assim: eu estava olhando para você lá na hora da mensagem, eu achava que você era pastor, então você era seminarista. Mas será possível, meu Deus, que eu não me livre? E eu já estava, na verdade, dirigindo aquela congregação que cresceu muito. Só para os irmãos terem ideia, nós começamos do nada em maio de 98, nesse ponto de pregação. E quando foi em 2003, quantos anos? 5 anos. Em 5 anos, ela deixou de ser ponto de pregação, progrediu para frente missionária, congregação, e em 2003 foi organizada como a primeira igreja batista em Morinhã. Todas as pessoas que viram, acompanharam a minha história, diziam que nunca tinha visto aquilo. E não era uma igreja com 5 ou 6 membros, como acontecia, e às vezes acontece lá ainda. Era com templo de alvenaria e tudo. Eu costumo dizer, ao contrário do que aquelas pessoas diziam, que foi eu que criei e organizei aquela igreja, e eu digo sempre que não fui eu. Foi Deus que criou aquela igreja ali, pela vontade dEle. Eu fui somente um instrumento qualquer que Deus tem usado, que precisou ser afinado, que precisou ser moldado, ajeitado, mas foi Deus que criou aquela igreja ali. Agora, essa igreja até já desmanchou o templo, porque já construiu outro templo maior, e Deus está abençoando ali. E depois dessa mensagem, aí eu fiquei pensando, será mesmo que eu tenho que aceitar esse chamado para ser pastor? Eu já estava sendo. E aí eu liguei para pastor Miguel Gregório, meu primeiro pastor, que me batizou, que nos casou. E eu falei para ele das minhas demandas, das minhas dificuldades, porque na minha cabeça era assim: se eu decidisse por me matricular para fazer o curso de teologia, na minha cabeça era isso que era o chamado. Então, se eu resolver fazer o curso, é porque eu havia aceitado o chamado para o ministério. E aí eu liguei para o pastor. Aí Deus usou ele para dizer poucas coisas. E ele disse assim: você já está no seminário. Você já está dirigindo uma congregação. Se você fizer o curso de bacharel em teologia, não significa obrigatoriamente que você tenha que ser pastor. Era verdade. Aí eu disse: tá bom. Então eu criei coragem. Mas aí veio a última barreira. Eu não tinha recursos para pagar a minha instrução no seminário. Aí eu disse: eu vou ligar para Dalice, minha irmã que mora em São Paulo. Aí eu falei para ela a minha situação e tal. Aí ela disse: foi ótimo você me ligar, porque eu ia ser demitida. Ela era enfermeira, já aposentou. Eu ia ser demitida, e eu fiz um voto a Deus, que se eu não fosse demitida, que eu pagaria esse voto, mas eu deixei em aberto, eu não sabia como eu ia pagar isso.
E Deus me ouviu que eu não fui demitida e fui promovida. Além disso, fui promovida. Inclusive, no meu salário também eu fui promovida. Então, você vai lá amanhã. Isso já era entrando no segundo semestre de 99. Sibeli já ia para o segundo semestre. Então você vai lá amanhã e faz a sua matrícula. E eu vou transferir o dinheiro para isso. Aí eu não disse nada para a Sibeli e fiquei feito Tomé. Digo, acho que isso, ela não vai mandar. Eu não me lembro ao certo, mas parece que o dia seguinte era o último dia para fazer a matrícula. Aí eu dormi. Quando foi no outro dia, fui no banco, quando chegou lá, olha o dinheiro lá. Disse, agora não tem jeito. Sabe, eu me senti, naquele instante ali, como aquele homem, aquele profeta, que a sua jumenta caiu ali diante do anjo e ele não tinha mais para onde fugir. E ele tinha que, a partir daquele momento ali, encarar a realidade. Tinha que ser isso. Eu já estava ali, com os pés e as mãos quebradas. E o anjo, diante de mim, com a espada desembainhada. Ele disse, agora não dá mais para correr. E aí eu me lembrava de coisas e tal, me lembrava de Jonas, que Deus chamou e ele fugiu, e acabou lá embaixo, no ventre do peixe, e eu pensava nessas coisas tudo. Eu disse, agora acho que não dá mais para fugir. Aí eu peguei o dinheiro, fui no seminário, quando cheguei lá, disse, está aqui o dinheiro da minha matrícula, eu quero fazer minha matrícula agora. Tá bom, o pessoal já me conhecia lá. Eu peguei o recibo da matrícula e cheguei em casa, mostrei para a Sibeli, aqui matriculei, vou fazer o curso de teologia. E assim, Deus tem confirmado o ministério que eu precisava desenvolver e que, na verdade, eu já estava desenvolvendo. E nesse meio termo aí, a igreja já me autorizou a realizar ceia, realizar batismo, e a gente começou desenvolvendo. Outra coisinha aqui, um detalhe aqui. A Laísa foi batizada por mim lá nessa congregação. É uma das primeiras candidatas que eu batizei. E Ele é esse Deus que Ele chama e Ele capacita. Quem tem um ministério especial, ministério da palavra, ministério missionário, talvez seja considerado um ministério, um chamado especial, mas não é mais importante do que qualquer um que não tem um ministério desse específico. Eu não sou pastor, não sou missionário. Mas se você ganhar uma alma para Jesus, esse é que é o verdadeiro ministério. Sabe, Deus não lhe chamou por acaso, porque você é especial para Deus. Deus trata você não como um ponto na multidão, mas Ele trata pessoalmente com você. Então, se você ainda não entendeu plenamente a vontade de Deus na sua vida, procure entender isso. Se você é crente, não se desanime. Saiba que Deus
tem pelo menos um talento para você desenvolver na sua vida. E se você ainda não abriu os olhos para isso, Ele ainda vai abrir os seus olhos e você vai entender a vontade de Deus na sua vida. Que o Senhor assim nos abençoe, que nos guarde. Só finalizando aqui, nós passamos aproximadamente 7 anos no ministério da plantação daquela igreja. Depois nós passamos uns 18 anos numa missão de evangelização de crianças, a APEC, que alguns aqui conhecem. E agora nós estamos aqui e temos ainda, além de estarmos aqui, participando do ministério dessa igreja, nós temos também 2 missões que somos representantes dessas missões, que são também para a evangelização de crianças e adolescentes. Só que estamos trabalhando como voluntários, não estamos em tempo integral. E sei que Deus tem ainda alguma coisa para nós fazermos. Eu sei que eu não me acho velho, mas o cabelo branco, né, o tempo vai nos mostrando que ainda posso dar alguns passos. Mas eu sei que já existem pessoas que estão assim, começando, dando continuidade. Eu fico lembrando aquela corrida de bastão, que um vai correndo, aí um determinado momento ele está com o bastão aqui, passando, e o outro já vai na mesma corrida ali, pega o bastão e continua. E o propósito de Deus não é somente parar com o que eu comecei. Aquela igreja continua lá, tem outro pastor que está desenvolvendo aquele ministério lá. E a palavra de Deus nunca volta vazia, e ela sempre vai encontrar ceifeiros para a sua seara. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos nos colocar em pé nesse instante e vamos orar agradecendo a Deus por esta manhã. Depois desse culto aqui, nós teremos a nossa escola dominical, as classes, e vamos nos dividir para essas classes. Vamos orar. Deus, nosso Pai, louvamos, exaltamos o Teu nome, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está no comando da história, o Deus que abençoa, o Deus que chama, o Deus que cura, o Deus que comissiona, o Deus que envia, o Deus que vai na frente. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem dado vida. O Senhor nos tem dado a oportunidade de estar fazendo a Tua obra. Mas, seja grande ou pequeno, seja um grande ministério ou um pequeno ministério, o importante é que cada um de nós desenvolvamos o talento ou os talentos que o Senhor nos deu. Concede-nos Tua graça a cada dia para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Te pedimos um restante de dia abençoado e nos capacites a cada dia para compreender a Tua vontade. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.